Shalom de aos para os irmãos. Bom, irmãos, estamos aqui para fazer mais uma live sobre a Trindade, né? Sobre a doutrina da Trindade. Vou pedir o irmão para colocar a capa na tela aí. É o título aí, a capa está aí, ó. Trindade, doutrina do Criador ou fermento de Roma? Então, nesta live, através desse estudo, eu vou mostrar mais uma vez que a Trindade, ela não é uma doutrina que veio do Criador e nem dos apóstolos e nem do Salvador. Ela é um fermento colocado pela Igreja Católica dentro do cristianismo e introduzido até mesmo dentro das Escrituras Sagradas. Eu vou mostrar isso mais uma vez nesse estudo. Já era para me ter feito essa live há alguns dias atrás, mas devido a problemas de doença que eu tive aí, umas complicações, e a minha mãe também veio a falecer. Inclusive, eu quero agradecer os irmãos aí que orou pela vida da minha mãe aí, que o Criador deu a ela mais um ano e meio, né, de vida, depois que ela colocou o marca-passo. O Criador nos agraciou com a companhia dela durante mais 1 ano e meio de vida. E aí depois o Eterno levou ela. Ela tinha 89 anos, quase 90 anos. As Escrituras falam que os anos de vida de um homem na Terra é de 70 a 80 anos. Depois disso, é só sofrimento e tribulação. Então, a minha mãe, na verdade, ela viveu acima daquilo que as Escrituras propõem para os nossos anos de vida na Terra. Ela viveu até os 89 anos. Ela viveu, então, 9 anos acima dos 80 anos que está registrado no livro de Salmos. E aí nós só temos que agradecer o Eterno por ele ter dado esses anos de vida para minha mãe. E eu quero dizer para os irmãos que nós evangelizamos, né, pregamos para ela, e ela aceitou o nome de Yahusha, aceitou o nome do Eterno, foi emergida no nome de Yahusha, e daí para cá ela passava a invocar só o nome do Eterno e o nome do seu filho. Então nós cremos que ela está no paraíso e que um dia vai ressuscitar e nós vamos encontrar com ela novamente. Então, irmãos, essa doutrina da Trindade, por que eu quero trazer mais esse vídeo com respeito a isso? Eu quero falar mais uma vez sobre essa doutrina, porque essa doutrina, ela coloca os cristãos, os evangélicos e os crentes debaixo de idolatria. E nós sabemos que todos os idólatras não herdarão o reino dos céus, não vão entrar no reino milenar do Mashiach quem está debaixo de idolatria. O pecado de idolatria é o pior de todos que tem nas Escrituras. É o pecado que o Eterno mais odeia e mais detesta. Por quê? Porque ele criou os céus e a terra. Então ele quer que a adoração seja dada a ele. É ele que nos dá o fôlego de vida, foi ele que nos criou, foi ele que nos formou, foi ele que fundou os céus, a terra, criou a terra para o homem, criou todos os animais. Então só a ele pertence toda a adoração, só a Yahweh dos exércitos. Seu nome é Yahweh. Então eu estou fazendo essa live para aqueles que estão me vendo pela primeira vez, para que você possa ter a oportunidade de sair debaixo dessa idolatria, que foi colocada pelo catolicismo romano, os padres e os pastores das denominações evangélicas. Eles se mantêm debaixo de idolatria. Os padres e os pastores estão mantendo os leigos debaixo de idolatria. Então, você tem mais uma vez, você tem a oportunidade de sair fora desse dogma da Igreja Católica, que colocou todos debaixo de idolatria e que vão fazer com que muitos fiquem de fora do reino. Por quê? Porque a idolatria não permite a pessoa herdar o reino. Está registrado aonde? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 21. Quem quiser ler, leia lá. Nos 10 mandamentos também o Eterno falou: não terás outros deuses diante de mim, não terás outros criadores, outros deuses diante de mim. Então o Eterno não permite outro criador a não ser ele, Yahweh dos exércitos. Irmão, quiser aproximar a capa mais uma vez aí para mostrar a aberração que isso aí é, ó. Um Deus constituído com 3 cabeças. Trindade só pode ser que seja isso aí, ó. Então a Trindade é uma confusão teológica. Não veio do Criador, não vem dos apóstolos e não veio do Salvador. O Salvador nunca pregou uma Trindade. Ele sempre ensinou que o seu Pai era o único que tinha que ser adorado e que ele era o Criador do universo. E Yahusha ensinou isso. Ele falou com Satanás: arreda Satanás, porque está escrito: somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. O próprio Filho ensinou que o seu Pai é o único que deve ser adorado. Aí você vai me perguntar: mas na Bíblia está escrito que o Filho era adorado. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Não vou ler todas as passagens. Por quê? Porque nós temos um livro
que foi lançado em PDF. É 2 livros em um. O primeiro título, esse aqui é Desmascarando o Dogma da Trindade. Está escrito, sai dela, povo meu. Aí, ó, o livro aí, ó. Quem quiser ler, esse livro aí está disponível de graça no Google. Você pode entrar lá, você vai ter acesso aí ao site aí, para você ler o livro de graça em PDF. Então, é 2 livros em um. Do outro lado está escrito Ial, o verdadeiro nome do Criador, e Alcha, o verdadeiro nome do Salvador. Então, esse livro aqui é uma bomba que o Eterno colocou nas nossas mãos para poder desmascarar essa doutrina pagã que veio do catolicismo romano. O catolicismo romano introduziu essa doutrina dentro do cristianismo, dentro da igreja do Machia. Porém, essa doutrina não se originou com a igreja católica. Não, ela se originou lá na Babilônia, lá na Torre de Babel. Lá na Torre de Babel, lá em Babilônia, se originou essa doutrina. Depois, o catolicismo romano pegou essa doutrina que se originou lá em Babel, na Babilônia, e introduziu dentro do cristianismo. Por isso que o catolicismo romano é identificado como Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vários evangélicos e pastores sabem que o catolicismo romano é identificado como a grande Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia, na verdade, é a Trindade. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. A verdadeira Babilônia é a Trindade. A palavra Babilônia significa confusão. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, o que acontece, irmãos? No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, o apóstolo Paulo ele diz assim, não vou ler todos os versículos, porque depois você vai lá e lê o livro, e você vai ver que a Trindade é uma farsa, é o maior engano de Satanás para deixar as pessoas debaixo de idolatria. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, diz assim, por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Criador a não ser o Criador único, se bem que existam aqueles que são chamados de criadores, quer no céu, quer na terra. E há, de fato, muitos criadores, muitos que se passam aí pelo Criador, né? E muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só Criador, o Pai, de quem é tudo, e para o qual caminhamos, e um só Rei, Yahshua Mashiach, por quem tudo existe e para quem caminhamos para o Pai. Então, aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, fala só de 2 pessoas. O Pai, Yahweh dos exércitos, é o único Criador. E um só Rei, Yahshua o Mashiach, pelo qual nós caminhamos até o Pai, pelo qual nós vamos até o Pai. Então, só tem 2 pessoas. Ele falou, ó, para o mundo aí, existem muitos deuses, muitos senhores, muitos criadores, mas para nós, a igreja, só existe um Criador do universo, o Pai. E um só Rei, o Mashiach, Yahshua o Mashiach. Então, não tem 3 pessoas, só tem 2 pessoas. O Pai, que é o Criador do universo, é o Supremo, aquele que é digno de toda adoração. E o seu Filho, Yahshua Mashiach, que é o nosso mediador, o nosso Rei, o nosso intercessor. Aqui, Paulo já descartou a doutrina da Trindade. Ele mostrou que nós devemos crer somente em 2 pessoas, que um é o Criador do universo. Os evangelhos vão dizer o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos dizer o Altíssimo Todo-Poderoso, Yahweh dos exércitos. É o único que está acima de todos. E o seu Filho, que está abaixo dele e acima das demais criaturas. Yahshua Mashiach, homem, o nosso mediador, que está sentado à direita do Todo-Poderoso. Por isso que Yahshua falou, da agora em diante vocês devem saber que o Filho estará à direita do Todo-Poderoso. Ele falou, quando os rabinos interrogou ele lá para poder matar ele, ele falou que ele ia subir para o céu e estaria à destra, à direita do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é Yahweh. Yahweh é poderoso? É. Yahweh é poderoso. Mas ele não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o Pai dele, é Yahweh dos exércitos. É o único que sempre existiu e sempre existirá. Yahweh não. Yahweh, houve uma era lá atrás, na antiguidade, lá atrás, há muitos 1000 anos atrás, na antiguidade, que ele não existia. O Pai trouxe ele à existência. Yahshua, mesmo sendo gerado pelo Pai, é a sua primeira criatura, o primeiro ser que ele gerou e criou. Então, ele não é o Eterno, o Todo-Poderoso. O Filho não é o Todo-Poderoso. A doutrina da Trindade coloca 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe esses títulos na Bíblia, Deus e Espírito Santo. Não existe o título Deus Filho na Bíblia. Não, existe Filho de Deus nessa Bíblia Almeida, paganizada. Várias Bíblias Almeidas paganizadas que você lê aí, vai estar escrito
vai estar escrito Filho de Deus, várias vezes. Mas jamais a Bíblia fala Deus Filho. Quem então que introduziu esse título Deus Filho? A Igreja Católica. Existe o título Deus Espírito Santo? Não. Mas existe o título Deus Pai na Bíblia Almeida? Existe. O Criador é o Pai. Então tá, acabei de ler aqui agora, 1 Coríntios capítulo 8. O Pai, o Criador, o Pai. Na sua Bíblia vai estar Deus, o Pai. Então, esse título pertence ao Eterno. O Criador é o Pai. Então, o que acontece, irmãos? Aí, Yahshua, então, ensinou que só o Pai era o único, e era o único que era digno de ser adorado, e que não tinha ninguém maior do que ele. Ele chegou a dizer no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 29, ouve, ó Israel, ele estava citando uma passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ouve, ó Israel, Yahweh é um, e não existe outro além dele. Então, o Pai é diferenciado. Ele é o Supremo, o Todo-Poderoso. Ninguém se iguala a ele. Estou mostrando uma só pessoa. Não existe 3 pessoas para formar um só Deus. Não. Isso é idolatria. Então, o apóstolo Paulo depois veio e ensinou no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, que nós acabamos de ler, em Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. A vontade de Yahweh, do Criador, é que todos cheguem ao conhecimento exato da verdade. Qual que é o conhecimento exato da verdade? Aí ele vira e fala de que há um só Altíssimo, o Todo-Poderoso, Yahweh dos Exércitos, o Pai, e um só mediador entre o Pai e os homens, Yahshua, o Mashiach, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Na Bíblia Almeida vai estar Jesus Cristo, homem, mas nós sabemos que esse nome é pagão. Então ele cita 3 pessoas, novamente não. Ele mostra que o verdadeiro conhecimento da verdade é reconhecer que Yahweh é o único, o Altíssimo Todo-Poderoso. E reconhecer que o seu Filho é o único mediador entre ele e os homens. E que Yahshua é homem. Ele termina dizendo homem. Então ele não cita 3 pessoas. Ok? Vou ir passando para frente para nós não tomar muito tempo. Então, como é que surgiu a doutrina da Trindade? Como é que ela surgiu? Ela surgiu lá na Torre de Babel, lá na cidade de Babilônia, na Torre de Babel. Babel e Babilônia têm o mesmo significado. Depois que veio o dilúvio, e aí Noé gerou seus filhos, Sem, Jafé e Cã. De Sem veio os judeus, de Jafé veio os gentios, podemos dizer assim, e de Cã veio os ímpios e veio Nimrod. Nimrod foi o fundador da Torre de Babel. Nimrod era um homem rebelde. Ele fundou a Torre de Babel e passou a ser adorado pelas pessoas como o Deus Sol da Babilônia. Então você pode pesquisar lá que você vai ver lá que Nimrod era considerado como um deus para aquele povo ali. E aí Nimrod fez o quê? Nimrod se rebelou contra o Criador e criou o pedestal de todas as religiões. Ele criou a base de todas as religiões na Torre de Babel. Eles falam que a Torre de Babel tinha vários andares e que cada andar era uma adoração prestada a um deus. O que Nimrod estava ensinando? Que as pessoas poderiam adorar vários deuses. Ele, então, se rebelou contra o Criador do Universo. O Criador do Universo trouxe o dilúvio, ensinou para Noé e para os seus filhos que ele era o único Altíssimo, que estava destruindo a terra por causa da maldade do homem, por causa de toda a corrupção que havia sobre a face da terra. E ele ensinou para Noé que ele era o único Criador do Universo. Porém, Noé gerou Sem, Jafé e Cã. E Cã, um filho de Noé, gerou a Nimrod. Nimrod se rebelou. Nimrod era um homem ímpio, que representa o primeiro anticristo, o primeiro antimachia que surgiu nas escrituras. Então, Nimrod, ele fundou a Torre de Babel para dar direito às pessoas a adorar quantos deuses eles quisessem. Então, a doutrina da Trindade, ela se originou aonde? Ela se originou lá na Torre de Babel. Como é que foi isso? Primeiro, Nimrod foi adorado como o Deus Sol. Nimrod casou com Semiramis. Semiramis, eles falam que Semiramis era sua mãe. E aí Nimrod casou com Semiramis. Depois, Nimrod morreu. Semiramis, por um ato de adultério, ficou grávida. Deu à luz a um filho, ao qual deu o nome de Tamuz. Ela deu à luz a um filho e deu o nome do filho de Tamuz. Agora nós temos Nimrod, Semiramis. Semiramis era uma profetisa da Babilônia, uma sacerdotisa da Babilônia. Semiramis. Se você pesquisar no livro de história, você vai ver. Até no Google você vai ver. Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens dela aí. E aí, Semiramis, então, depois que Nimrod, seu marido, morreu,
ela falou que Nimrod voltou para o seu lugar, para o sol, e que ele tinha que continuar sendo adorado como o Deus Sol. Então, ela deu à luz a Tamuz, depois de um ato de adultério com seus sacerdotes lá, ela deu à luz a Tamuz, o seu filho. E aí, depois, mais na frente, Tamuz morre. Eles falam que um javali matou Tamuz, e aí, depois da morte de Tamuz, Semiramis passou a falar que Tamuz era a encarnação de Nimrod, o seu pai. Ou seja, o pai havia se encarnado no filho, e depois ele morreu novamente. Nimrod morreu, foi para o sol, ela falou que foi para o sol. Depois ela engravidou, deu à luz a Tamuz, ela falou que Tamuz era a encarnação do Deus Sol, do seu próprio pai. Para quem não sabe, existem muitas religiões aí. Uma pode aproximar, deixa eu ler essa passagem. Aí, ó. Aqui tem um título na frente que não está dando para me pegar aqui. Está escrito ao vivo aqui. Mas vou pegar aqui. Com algumas tradições, Semiramis teria afirmado que Tamuz era a encarnação de seu marido, Nimrod. Após a morte de Nimrod, Semiramis engravidou e alegou que o filho, Tamuz, era a encarnação do pai. Ou seja, que Nimrod havia voltado à vida. Essa crença se tornou parte de um culto, onde Tamuz, assim como Nimrod, era adorado como uma divindade. Beleza. Então agora, irmãos, o que acontece? Para quem não sabe, a igreja, a denominação Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, igreja de Witness Lee, a igreja local, todas essas religiões que pregam que pregam Jesus, que Jesus é o próprio Deus que se encarnou, está seguindo à risca a doutrina da Babilônia, que foi fundada lá na Torre de Babel. Porque eles pregam que o Pai encarnou no Filho, veio e morreu na cruz. Morreu pregado lá na cruz. Eles pregam dessa forma. Morreu pregado no madeira, na cruz. Pregam escancaradamente. O que eles estão pregando? Eles estão pregando a doutrina que foi fundada lá na Babilônia através de Semiramis. Eles estão fazendo isso. Eles estão ensinando que o Pai encarnou no Filho e morreu. Nimrod encarnou em Tamuz e morreu por um javali. Eles pregam que o Pai encarnou no Filho e morreu pregado numa cruz. Então, o que acontece, irmãos? As denominações também não estão longe, não, porque as denominações evangélicas pregam que Deus se encarnou, veio nessa terra e morreu por nós. E as denominações evangélicas pregam que Jesus Cristo é o Deus Sol. As igrejas evangélicas não, a igreja católica. A igreja católica prega que Jesus Cristo é o Deus Sol. A igreja católica carrega um ostensório, um sol na mão e fala que aquilo é Jesus Cristo, o Deus Sol. Na verdade, Jesus Cristo é o Deus Sol da Babilônia. Jesus Cristo não tem nada a ver com Yahweh. Jesus Cristo é o próprio Tamuz. Então, a história da Babilônia, ela veio parar dentro do cristianismo. Então, na Babilônia agora, adorava-se quantas pessoas? 3 pessoas. Nimrod, Semiramis e Tamuz. Uma trindade. Tá vendo aí por que a trindade surgiu lá na Babilônia? Lá na Babilônia adorava-se uma trindade. Nimrod, Semiramis e Tamuz. Então, Satanás, desde o início, já colocou na mente das pessoas a adoração a uma trindade. Por quê? Porque ele vai trazer uma trindade para cima da terra na tribulação. Aproxima para os irmãos verem, uma foto que eu peguei aí. Ó. Tá aí, ó. Tamuz, no caso é Jesus. Semiramis, Maria. Nimrod, o pai. Tá vendo aí? Então, isso aí, na verdade, é a trindade da Babilônia. A Maria aí é a Semiramis, no catolicismo romano lá. Só mudou de nome. Jesus é Tamuz. E o pai aí, no caso, o Deus aí, é Nimrod. Uma trindade constituída lá na Torre de Babel. Aí a trindade é. Então, o que acontece, irmãos? Se os irmãos observarem, Maria, ela foi chamada de Rainha do Céu. Se o irmão tiver até a capa aí, o documento, o irmão pode colocar na tela. Maria foi chamada de Rainha do Céu pelo catolicismo romano. Para quem não sabe, Semiramis, ela foi adorada no Velho Testamento como Rainha dos Céus. Onde está registrado isso? No livro de Jeremias, capítulo 7, fala que o povo amassava farinha, fazia bolos e oferecia a Rainha do Céu. Pode aproximar, irmão. Aí, ó. A imagem aí. Tá aí, ó. Eles falam, isso aí é a coroação de Maria. Não, isso aí é a coroação de Semiramis, a mãe de Tamuz, lá da Babilônia, mulher de Nimrod. Essa trindade surgiu lá na Babilônia. Isso é maligno, isso aí não vem do Criador. Aí ela aí, ó.
Tá vendo aí? Então tá aí, ó, Jeremias capítulo 7, Jeremias 44, se eu não me engano. Então o que acontece? Semiramis, ela está sendo representado por Maria. Maria não tem nada a ver com essa bagunça, mas eles introduziram ali, ó. Semiramis e Nirod aí, ó. Semiramis e Tammuz, posso colocar assim também, Semiramis e Tammuz, porque Tammuz é o próprio Nirod. Nirod se encarnou no filho e veio e morreu. Então, a história do cristianismo, o cristianismo apostata, começou lá na Babilônia. Então, essa doutrina da Trindade, acreditar em 3 pessoas, começou aí, com Nirod, Semiramis e Tammuz. Mas quem que colocou isso dentro da Bíblia, Romilas? Quem colocou isso dentro da Bíblia foi o clero da Igreja Católica. Através de quem? Através de Constantino, o imperador Constantino, quando ele entrou para dentro da igreja, ele corrompeu a igreja por completo, trouxe todo o paganismo do Velho Testamento lá, e da Grécia, de Roma, tudo que não prestava lá da religião babilônica, e jogou dentro da igreja do Salvador. Então, até a data do nascimento do Salvador foi mudado. Mudou para o dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro é o dia da adoração ao sol, para quem não sabe. Por quê? Porque Jesus passou a ser o Deus Sol, Nirod, Tammuz. Se você for no livro de Ezequiel, capítulo 8, você vai ver lá que lá dentro de Jerusalém, lá, os judeus também estavam adorando a Tammuz, o Deus Sol. Leia Ezequiel, capítulo 8. Lá fala que eles adoravam a Tammuz, o Deus Sol. Eles ficavam virados para o sol, adorando o sol, o Tammuz. E adoravam também a Semiramis, adoravam a Nirod. Então, irmãos, essa trindade aí, ela começou com Constantino. Constantino, no ano 313, o imperador Constantino, ele viu que o cristianismo, a igreja do Machia, havia crescido muito. E aí ele virou e fez o quê? Ele falou, vou corromper o cristianismo, vou trazer o paganismo e misturar tudo no meio. E aí ele, no ano 325, o que Constantino fez juntamente? Primeiro Constantino criou o clero, a hierarquia. Constantino colocou o primeiro papa, o Papa São Silvestre. Depois ele colocou os padres, os bispos, os cardeais. Depois que ele formou esse clero aí, o papa, os bispos, os cardeais, dentro da igreja, que não existia papa, não existia padre, não existia cardeais na igreja primitiva, existiam os presbíteros. A Bíblia fala presbíteros e anciãos, ou anciãos, a tradução mais correta é anciãos. Bispo, ancião e presbítero é uma coisa só na escritura. Existiam os anciões, existiam os apóstolos, mas não existia padre, não existia papa, não existem essas palavras nas escrituras sagradas. Isso tudo foi criação do catolicismo romano. Então, o que acontece, irmãos? Constantino, que criou essa hierarquia, o primeiro papa foi ele que colocou o Papa São Silvestre, depois ele criou os padres, criou os bispos da Igreja Católica, os cardeais, criou toda essa hierarquia. Através da hierarquia, ele trouxe essa doutrina da Babilônia, a adoração à mãe, ao pai e ao filho, e introduziu dentro da igreja. Ele pegou e falou assim, esse aqui vai ser... Yahshua, ele mudou o nome para Jesus. Esse aqui é Jesus, que na verdade é Tammuz. Essa mulher aqui, Maria, é a rainha dos céus. Na verdade, era Semiramis que ele estava introduzindo. Se irmão acha aí depois o documento aí onde fala aí rainha dos céus e Maria, rainha dos céus, irmão, coloca na tela para mostrar para os irmãos. Aí que a igreja católica, é só entrar no grupo também você vai ver. Rainha, então, Maria é chamada de rainha dos céus. Aí Constantino, então, no ano 325, o irmão até colocou o documento na tela, se quiser pôr, irmão. 325, Constantino colocou esse dogma. Por quê? Porque ele afirmou que o Filho era Deus encarnado. Aí, ó, no ano 325, no concílio de Nicéia, Constantino afirmou que o Filho era Deus encarnado. O Filho nunca afirmou que ele era o Criador que havia se encarnado, que ele era um Deus encarnado. Não. Ele sempre mostrou que ele era homem. Ele teve fome, ele teve sede, ele passou por sofrimento, ele passou por tentações, ele foi tentado. Então, ele não era um Deus encarnado. Ele não era o Criador que se desceu e encarnou na Terra. Não, ele era 100% homem. Quem prega que ele era Deus encarnado é o catolicismo romano e os pastores das denominações evangélicas. Por quê? Porque os pastores seguem a doutrina do Vaticano, da Igreja Católica até hoje. Então, o Filho ele era 100% homem e até hoje ele é 100% homem. Hoje ele é um homem glorificado, mas ainda continua sendo um homem. Então, o que acontece, irmãos? Primeiro passo, Constantino fez o que Semiramis fez. Semiramis endeusou Tammuz. Semiramis falou, Tammuz, ele é um Deus encarnado, ele é a encarnação do próprio Pai que veio na Terra, Nirod.
Por isso que Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, Igreja de Witness Lee pregam que o Pai encarnou, veio na Terra e andou, que o Pai encarnou em Jesus Cristo, veio na Terra e foi morto lá no madeiro. Isso é doutrina da Babilônia. Quem fez isso foi Semiramis, que endeusou o seu filho. Quiser aproximar essa página, irmão? Pode aproximar. Tá aí, esse é Constantino aí. Constantino endeusando o homem, endeusando o filho, falando que o filho era Deus encarnado. Então, irmãos, depois, no outro concílio de 381, aí, ó, tá aí, ó, no concílio de Constantinopla 381, eles foram debater a divindade do Espírito Santo. Primeiro eles debateu a divindade do Filho. Falei, não, o Filho é um ser divino, ele é a própria divindade. Agora o Espírito Santo também é a própria divindade. E o Pai é a própria divindade. Então são três deuses que formam um Deus só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Chegaram a essa conclusão e colocou como dogma oficial da igreja do ano 381. Quem colocou? O Papa São Damasco e o Imperador Teodósio. Agora eu pergunto, você confia em alguma coisa que vem dos imperadores de Roma? Os imperadores de Roma sempre perseguiu a igreja do Machia e mandou matar. César Nero matava os crentes, jogava para os leões comer na arena. Vários imperadores, Diocleciano, perseguia e matava os crentes. Vários imperadores perseguiu a igreja do Machia, perseguiu os judeus, os Yaldim, matou, destruiu o templo do Eterno. Roma, a grande prostituta do Apocalipse 17, perseguiu a igreja. E é ela que pegou a doutrina da Babilônia e introduziu dentro da igreja. Você confia na doutrina da Trindade? Você confia no ensinamento que veio da grande prostituta do Apocalipse 17, a Igreja Católica? Você confia nessa doutrina? Se você confia, siga o caminho. Chega lá na frente e você vai dar com os burros na água. Você vai ver que você acreditou numa farsa, num engano criado por Satanás e introduzido pela Igreja Católica dentro das Escrituras. A Igreja Católica ficou com a Bíblia mais de 1000 anos na mão e ela deturbou as Escrituras, encheu ela de fermento. Quem falou isso? Yahshua Mashiach, o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher misturou no meio da farinha. Então a Igreja Católica colocou 3 medidas de fermento no meio da farinha, misturou tudo aqui o fermento. Por isso que o título da capa aí é Trindade, um dogma, um ensinamento, uma doutrina do Criador ou um fermento de Roma? É um fermento de Roma. Roma pegou esse fermento aonde? Lá na Babilônia e introduziu dentro da Bíblia. Tá aí, ó, a página aí para os irmãos aí. Então o que é que acontece, irmãos? O Altíssimo Ial dos Exércitos é uma trindade? Não. O primeiro passo que o catolicismo romano então fez também para poder essa doutrina ser aceita, antes de ter esses concílios aí, esse concílio de Nicéia no ano 325, esse concílio em 381 para colocar essa trindade, para colocar esse dogma. Antes disso aí, primeiro Roma tirou o nome do Eterno das Sagradas Escrituras. Porque se Roma não tira o nome do Eterno da Sagrada Escritura e o nome do seu filho, não teria como ela fundamentar e criar a doutrina da trindade. Quando eles vão batizar uma pessoa, os evangélicos e o catolicismo romano, eles mergulham a pessoa na água e falam, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então teria que ser 3 nomes. Agora a pergunta é, Pai é nome de pessoas? Filho é nome de pessoa? Espírito é nome de pessoa? Não. Pai é um título. Filho é um título. Espírito Santo, Espírito é um título. Santo Espírito, não é nome. Por que eles fazem isso? Porque eles não sabem mais qual é o nome do Altíssimo, qual é o nome do seu filho. Porque se eles soubessem, eles não creriam na Trindade e a Trindade não teria fundamento para poder entrar como doutrina para a igreja primitiva. Ela não entraria, ela não entrou naquela época dos apóstolos, por quê? Porque os apóstolos sabiam qual era o nome do Eterno. O nome do Eterno se escreve em hebraico, Iod-He, Vav-He, transliterado, Ial. E o nome do seu filho é Iod-He, Vav-Shin-Ai, Ial-Shá. Qual é o nome do Espírito? Não tem nome. O Espírito na Escritura não tem nome, o Espírito Santo não tem nome, porque ele não é uma terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma terceira pessoa. Ele é o Espírito do Altíssimo. O meu Espírito não tem nome. O Romilson tem nome, porque o Romilson é constituído de alma, espírito e corpo. O Pai é constituído de alma, espírito e corpo. O Pai está sentado no trono porque ele tem um corpo espiritual. Ele tem uma alma. Eis aí meu filho amado em quem a minha alma se compraz, ele falou. Colocarei sobre ele o meu espírito. Então ele tem uma alma, tem um espírito e tem um corpo. 3 partes para constituir ele. Então essas 3 partes têm um nome. Qual que é o nome? Porque essas 3 partes formam a pessoa do Altíssimo. Qual é o nome da pessoa do Altíssimo? Ial. Ial é o seu nome.
Qual é o nome do filho? Yahusha. Então o catolicismo romano fez o quê? Tirou o nome Ial da Bíblia e o nome do seu filho, Yahusha. Porque aí agora as pessoas não sabendo o nome, eles poderiam falar que tem 3 pessoas e que eles não sabem qual é o nome das 3 pessoas, não sabem qual é o nome do Pai, nem qual é o nome do Filho, nem qual é o nome do Espírito Santo. Mas que tudo não mostra que o Espírito Santo, o Espírito do Eterno, tem nome. Não. Ela mostra que quem tem nome é só o Pai e o seu Filho. Por isso que em Apocalipse fala, na sua testa está escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Na testa de quem? Na testa dos vencedores. Vai estar escrito qual é o nome? O nome do Pai e o nome do Filho. Cadê o nome do terceiro? Lá não tem o nome do terceiro. Por quê? Porque não existe o terceiro. Não existe. Isso foi criação do catolicismo romano. Apocalipse 3, versículo 12 fala assim: escreverei na testa do vencedor o meu nome, o nome do meu pai e o nome da cidade santa. O nome da cidade santa, Yal Shalom. O nome do pai, Yal, do filho, Yal, da cidade, Yal Shalom. Cadê o nome do terceiro? Não existe. Então, eles tiraram o nome do Eterno, que aparece 6.828 vezes no Velho Testamento, e colocou Senhor, que não é nome também, é um título. E no lugar do nome do filho, colocou Jesus, um nome pagão. Corrompeu, escondeu o nome do filho e colocou o nome pagão. Pode aproximar assim para mim ver, irmão, o que está escrito aí. Isso aí é sobre Semiramis, né? Tá os versículos aí, os irmãos quiserem acompanhar. E falando aí, ó, Maria, a rainha dos céus. Tá aí. Então, Maria é a própria Semiramis, na verdade, né? É ali, as pessoas estão adorando Semiramis, achando que está adorando a Maria lá, né? Mesmo se fosse a Maria, mãe do Salvador, não era para ser adorada. Mas eles estão adorando a Semiramis, a mãe de Tamuz, lá da Babilônia. Então, irmãos, Ial não é 3. Por isso que Yahusha falou, Ial é um e não existe outro além dele. E aí, o que acontece, irmãos? Você pode encontrar isso em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E você também pode encontrar isso no livro de Atos, capítulo 3, versículo... Atos, capítulo 3, versículo 13, diz assim... Vou ter essa passagem aqui, não vou ler todos os versículos não, para não tomar tempo. Atos 3, versículo 13, diz assim... Deixa eu pegar assim, aqui, ó. O Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador de nossos pais, glorificou o seu servo, Yahusha, a quem vós entregaste e negaste diante de Pilato, quando este já estava decidido a soltá-lo. Presta atenção, irmãos. Aqui ele está falando assim, ó. O Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está falando do pai, Ial. Tá vendo agora? Ele glorificou o seu servo, Yahusha, a quem vós o mataste através de Pilatos. Quem é o Criador do universo? É uma trindade? Quem é o Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó? Na sua Bíblia vai falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó na Bíblia Almeida. Eu estou falando Criador porque eu não acredito nesse título Deus, que Deus vem de Zeus. Até isso foi paganizado. Então, o Altíssimo de Abraão, de Isaac e de Jacó glorificou o seu servo, Yahusha Mashiach. Quem é o Altíssimo? É uma trindade ou é o pai de Yahusha? É o pai de Yahusha. É o pai do nosso Salvador, que é o Altíssimo. Ele está falando que o Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó é Yahweh dos exércitos. Quando ele compareceu perante Moisés, Moisés falou, qual é o nome que eu vou levar para eles lá? Aí nessa aqui, tem um colchete lá na inauguração, onde está acrescentado, vai e diga a eles que eu sou o que eu sou Yahweh, e assim te enviou. O texto, quando você passa direto, ele fala, quando eu for lá pregar para os judeus que estão lá no Egito, eles vão me perguntar, quem é o Criador que te enviou? Aí o Eterno falou para ele do meio da sarça, eu sou Yahweh dos exércitos que te enviou, vá e diga a eles. E é assim que eu serei conhecido de geração em geração. Lá está o tetagrama, aparecendo o nome do Eterno. Por isso que eu falo que o capítulo 1 de Gênesis, ele é acrescentado. O livro de Gênesis começa no capítulo 2, versículo 4. O capítulo 1 fala, no princípio, criou Elohim, no plural, os céus e a terra. Elohim, no plural, tá. No princípio, criou os deuses, os céus e a terra. Pesquise e você vai ver que Elohim, em Gênesis capítulo 1, está no plural. No princípio, criou Elohim, os deuses criou os céus e a terra. Errado? Gênesis capítulo 2, versículo 4, onde o livro começa. No princípio, Yahweh criou os céus e a terra. No princípio, quando Yahweh criou os céus e a terra, ele formou o homem do pó da terra. Ela fala dessa forma. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 4 já dá o nome de quem é o Criador do universo. É uma pessoa só.
Ele só tem um nome. Esse nome pertence só a uma pessoa, a Yahweh. Não pertence a 3 pessoas. Nem o filho tem o nome igual do pai. O nome do filho, o nome do pai está no nome do filho, mas o nome do filho é Yahusha, que significa Yahweh salva. Yahweh é a salvação. E o nome do pai é Yahweh. O nome do pai está em vários profetas. João, Yahana, Mateus, Matite, Yahweh, Jerusalém, Yahushalão, na cidade. Porém, o nome do Eterno é um só, Yahweh. E ele é uma só pessoa, não é 3 pessoas, não é uma trindade. Então, quando você chega aqui, por exemplo, no livro de Isaías 45, fala assim: eu sou Yahweh, e não existe outro além de mim. Ele teria que falar: não existe outro além de nós. Aí você vai me dizer, mas lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e no capítulo 5, fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os pastores e os padres pegam esse versículo e falam aqui a trindade. O pai falando com o filho e com o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não. Façamos pode ser entre 2 pessoas. O pai estava falando para o seu filho, Yahusha. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque o filho foi criado à imagem do pai. Onde está escrito isso? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Criador invisível. Yahusha foi criado à imagem do pai. O único no universo que foi criado à imagem do pai é Yahusha. Nem os anjos não foi criado trazendo a imagem do pai. Depois de Yahusha, qual o próximo ser que foi criado trazendo a imagem do pai? O homem. Então é por isso que fala que existe uma hierarquia. O pai, o filho e o homem. 1 Coríntios fala que Yahweh é o cabeça de Yahusha e Yahusha o cabeça do homem. Então teria que ser Yahweh o cabeça de Yahusha, Yahusha o cabeça do Espírito Santo e o Espírito Santo o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Lá não. Yahweh é o cabeça de Yahusha, Yahusha o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. O terceiro não existe, é invenção da Igreja Católica. Então ele fala quem há de ir por nós. Quando ele fala no livro de Isaías, capítulo 6, ele fala assim: quem há de ir por nós, pregar por nós? Ele está falando com seu filho. Por quê? Porque o filho andava com o pai quando o pai estava criando o universo. Provérbios, capítulo 8, fala assim: eu andava com ele quando ele estava criando o universo, quando ele estava formando a terra, quando ele estava criando tudo. Eu estava com ele e era a sua alegria todo o tempo. O filho estava com o pai. E o pai criou tudo por intermédio do seu filho. Por isso que o filho foi criado primeiro. O pai criou o filho para depois fazer tudo por intermédio dele. Tudo que o Eterno vai fazer, ele faz por intermédio do filho. Onde está isso? Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Fala que todo o universo foi criado por intermédio do filho. Mas quem é o criador? O pai. Mas ele criou como? Por intermédio do filho. Por isso que Provérbios fala: eu era o seu arquiteto. Algumas traduções vão falar: eu era o seu construtor. O pai dava o poder para ele e falava: eu quero que faça assim. Então, era o pai operando por meio do filho. Até a ressurreição, a nossa ressurreição, se nós morrermos, vai acontecer por meio do filho. No livro de Coríntios fala que Yahweh há de ressuscitar os mortos por meio do seu filho. Então, é só os 2. Então, quando ele fala quem há de ir por nós, é o pai falando com o seu filho. Gênesis capítulo 11. Desçamos e confundamos a sua linguagem. É o pai falando com o filho. Vamos confundir a linguagem deles, porque eles agora se rebelaram contra nós na Torre de Babel. É o pai falando com seu filho. Não é uma reunião de uma trindade, igual os pastores ensinam, e os padres ensinam, não. É a reunião do pai com o filho. O pai se reunia com o filho. O pai enviou o filho para morrer por nós. Então não existe uma trindade. E ele vira e fala assim no livro de Isaías: eu sou Yahweh. Aí agora ele já vai se identificar como sendo o soberano. E ele vai deixar até o seu filho de lado. Ele fala: não existe outro além de mim. Aí ele fala: eu é uma pessoa só. Eu sou o Criador Yahweh dos exércitos. E não existe outro além de mim. Quando ele fala mim, é uma pessoa só. Então ele fala: não existe outro além de nós, porque nós somos uma trindade. Aí ele está desfazendo das outras pessoas. Não, ele está mostrando aqui agora que ele está acima do filho dele. Por isso que o livro de Salmos fala: não há ninguém sobre as nuvens semelhante a Yahweh dos exércitos. Ninguém se compara a ele. Ele é o supremo. O próprio filho adorava o pai. O diabo falou: próximo me adora. Yahweh falou: não, eu adoro meu pai. Por isso que está escrito: só a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. O filho adorava o pai dele e adora até hoje.
Como é que um Deus vai adorar a outro Deus? Como é que se os dois é eterno, os dois coexistem desde a eternidade, se os dois têm a mesma idade, um é que o filho não tem como o filho ter a idade do pai. Isso é só na cabeça dos padres e dos pastores. Lógico que o pai é mais velho que o filho, mas na cabeça dos pastores, o pai, o filho e o Espírito Santo têm a mesma idade, na cabeça deles. Mas o filho adora o pai, sempre adorou e sempre vai estar adorando. O filho leva a igreja a adorar o pai. Ele adora o pai junto com a igreja. Então, essa história aí de Trindade, meus irmãos, não cola mais, caiu por terra. O título, Pai existe, Filho existe, Espírito Santo existe. Porém, a questão é, se o Espírito Santo é uma pessoa, então ele é o quê do Pai? Ele é irmão do Pai? Se ele é uma pessoa, ele é o quê do Filho? Ele é tio do Filho? O que ele é do Filho? O Filho é sobrinho dele? E ele é irmão de Iau? Porque aqui eu estou vendo o laço aí de uma família aí, pai e filho. Mas o espírito é um título. Espírito. Eu tenho espírito. Você tem espírito. Iau tem espírito. Iauxa tem espírito. Iauxa falou, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito de Iauxa era o próprio Iauxa. Maria falou, meu espírito se alegra no Criador. Meu espírito se alegra no Criador. O espírito de Maria é a própria Maria. O Espírito Santo é o espírito do Pai. O espírito do Pai se alegra. É o próprio Pai se alegrando. Da mesma forma que Maria se alegrava com seu espírito, o Eterno se alegra com seu espírito. É o espírito dele. É uma parte da sua constituição. Você não pode separar a alma do Pai dele. Você não pode separar o espírito do Pai dele. Eu não posso separar o meu espírito de mim. O meu espírito é a minha pessoa. Forma a minha pessoa, constitui a minha pessoa. Por isso que Paulo fala, o homem tem que se purificar, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Por quê? Porque ele é a imagem do Criador. O Criador é espírito, alma e corpo. E Yauxa é espírito, alma e corpo. O Espírito Santo, então, tem uma alma? Se ele é uma terceira pessoa? Irmãos, não faz sentido. Por isso que não existe 3 tronos lá no céu. Só existe 2 tronos. Aquele que está sentado no trono e aquele que está à sua direita. O Espírito Santo não teria que estar à esquerda. Por que ele não está à esquerda? Porque não tem 3 tronos no céu. Tem 2 tronos. O Pai e o Filho à sua direita. Um sentado à direita do outro, à destra do outro. O Filho está à destra do Pai. Mas não fala de 3 tronos. Por quê? Porque não existe 3 pessoas. E por que não tem um trono para o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a glória do Eterno, é o poder do Eterno que enche céus e terra. Este universo, o livro de Miqueias fala assim, que casa você vai construir para mim, Salomão, se o meu espírito enche todo o universo? Como é que Salomão ia construir uma casa para ele? Ele virou e falou assim, o meu espírito está em todo o universo. Lá na lua, se você for lá, ele está. O salmista falou isso. Se você for lá nos confins do mar, lá eu também estou. Se você for lá no Hades, lá eu também estou, o Eterno falando. Se você for lá no universo, lá colocar um ninho lá no meio das estrelas, lá também eu estou, o Eterno, através do seu espírito, está em todos os lugares. É como essa luz aqui que sai lá de cima e clareia tudo isso aqui. O centro dela é lá em cima, mas ela clareia tudo. O Eterno está no trono e de lá o seu espírito se irradia por todo o universo, preenche todo o universo, preenche todas as galáxias e faz e controla todas as coisas. O Eterno não precisa sair do trono para controlar algo. Por quê? Porque ele controla por meio do seu espírito. Por isso que o livro de 1 Coríntios fala que o Pai estava no Filho em espírito, reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas não era o Espírito Santo que estava no Filho? Sim, mas o Espírito Santo é quem? É o Pai. Por isso que fala, o Pai estava em espírito no seu Filho. Por isso que fala, Iau é espírito. E todo aquele que se une com o Criador torna-se um só espírito com ele. Tem alguém me ligando aqui, irmãos? Tem que aprender a bloquear o zap aqui para poder não atrapalhar. Então, irmãos, Iau dos Exércitos gerou seu filho no ventre de Maria por meio do Espírito Santo. Quando você vai no livro de Lucas, fala que Iauxa seria gerado pelo Espírito Santo. Nós sabemos que quem gera é o Pai. Aí quando você chega no livro de Hebreus ou no livro de Salmos, capítulo 2, o Pai fala assim, hoje eu te gerei, hoje você se tornou meu filho. E Iau fala, hoje eu te gerei e você se tornou meu filho. Quando Iauxa está sendo emergido lá no batismo, lá, Iau fala assim, a voz veio do céu, o Espírito desce na forma de uma pomba, e a voz vem do céu e fala para Iauxa assim, tu és o meu filho amado, hoje eu te gerei. No livro de Lucas fala dessa forma. Então, ele teria 2 pais, se o Espírito Santo, que a Escritura fala que gerou ele,
é o pai dele, e Ial também é o seu pai, ele teria dois pais, porque aí o pai dele seria o Espírito Santo e o outro pai dele seria Ial. Ele teria que ter dois pais. Não, irmão. Isso é confusão babilônica. O pai é o próprio Espírito. O pai, por meio do seu Espírito, gerou o seu filho no ventre de Maria, de Miriam. Então, o Espírito é uma extensão do pai, é uma extensão dele. Ele não precisa sair do trono para fazer nada. Ele faz por meio do seu Espírito. Quando o filho estava na terra, ele estava operando por meio do seu Espírito. E operando também através do filho, através do seu Espírito. Por isso que as pessoas falavam assim, ó, ele opera os milagres pelo Beelzebu que está dentro dele. E Alcha virou e falou assim, se vocês blasfemarem contra o Filho do Homem, que sou eu, vocês serão perdoados. Mas contra o Espírito, não serão perdoados. Contra o Espírito Santo, não serão perdoados. Aí o pastor veio e falou, mas lá está escrito, se você blasfemar contra o Pai, será perdoado. Contra o Filho, será perdoado. Contra o Espírito Santo, não será perdoado. Não tem isso na Bíblia, meu irmão. Se você ler na Bíblia, ela fala assim, ó, se vocês blasfemarem contra o Filho do Homem, que sou eu, vocês têm perdão. Mas contra o Espírito Santo, não tem perdão, porque o Espírito Santo é meu Pai, é Ial dos Exércitos que está em mim, fazendo a sua obra. 1 Coríntios, capítulo 5. Ial estava no Filho, por meio do seu Espírito, realizando a sua obra, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então não existe um terceiro. O terceiro, irmãos, é criação do catolicismo romano. É criação da Igreja Católica. Ela pegou e está onde então? Pegou lá na Babilônia, pegou lá na Torre de Babel, quando passaram a adorar Semiramis, Nimrod e Tammuz. Vou colocar só uma tradução. O irmão quiser colocar uma tradução errada aí, certa, eu não sei se vai dar para me enxergar. Se não der, eu vou ler nesse livro aqui algumas traduções. Tem umas traduções que foram colocadas na Bíblia, nessas biblinhas aqui, Almeida, foram mudadas para poder dar margem para crescer nenhuma trindade colocada pela Igreja Católica. Por isso que eu estou falando, a Bíblia foi corrompida, foi deturbada. Mudou os versículos, mudou. Nos original não está dessa forma, nos pergaminhos original. Aproxima, irmão. Deixa eu ver se dá para me ler. Eu não sei se vai dar para me ler. Eu vou aproximar aqui que vai dar. Aqui, quer ver? Cuja origem dos dias da antiguidade, mudado para se ler, da eternidade. Tá vendo? Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala que a origem de Yahshua é desde a antiguidade, dos dias da antiguidade. Eles mudou dos dias da eternidade, para falar que ele é eterno. Não, a tradução é antiguidade. Por isso fala, os seus dias são antigos. Desde a antiguidade você foi criado, a sua origem é desde a antiguidade. Por quê? Porque ele tem origem. Mas o pai Ial não tem origem. O filho tem origem, Romilson? Tem. Quem é a origem dele? Ial. Ial tem origem? Não. Por quê? Porque Ial é a origem de tudo. Então ele não tem origem. Beleza, irmão? Hebreus, o Criador, ó. Deus é o teu trono. O teu trono, ó Deus. Leia este artigo. Então, deturbaram. Fala, o teu trono é o do Criador. É o mesmo que o do Criador. O pai falou, eu vou conceder o meu trono aqui, para você sentar ao meu lado. Então, não tem contradição, só que eles foram lá e deturbaram. A melhor maneira de você ver isso é quando você pega a Bíblia de Jerusalém. Pode colocar outra, irmão, se quiser, outra parte. Aí, ó. Falando sobre o Criador... Deixa eu ver se vai dar para me ler aqui. Não vai dar. Tu não morres, mudado, para não morramos nós. Fizeram a deturbação aí. É porque o Criador não pode morrer. Aí eles foram lá e deturbaram o texto. Todo aquele que invocar o nome de Ial será salvo. Foi mudado para se ler. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Senhor não é nome. Então, bom, eu vou até voltar à tela. Eu vou citando algumas passagens aqui que eu não vou tomar muito tempo. Não para a live não ficar muito grande. Pode voltar para a minha imagem aqui, irmão. Então, irmãos, tem passagem no livro de Atos que vira e fala assim, a igreja foi comprada com o sangue de Deus. Na Bíblia, Almeida. Quando você pega a Bíblia Jerusalém, fala, a igreja foi comprada com o sangue do seu próprio filho. O mistério de Deus que se encarnou e veio na terra está registrado no livro de Timóteo. Quando você pega lá não aparece a palavra Deus. Fala o segredo da piedade que se encarnou e veio até a terra, se referindo ao Filho. Não aparece a palavra Deus. Por que colocou Deus lá? Para poder endeusar o Filho, colocar ele como Deus encarnado na terra. Uma suposição. O batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do livro de Mateus, vou até colocar na tela aí, antigamente, nos pergaminhos antigamente, não aparecia o texto. Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa parte não existia nos pergaminhos originais.
Na época lá atrás, na época dos apóstolos, ele só mandou ide, fazer discípulos em meu nome, ensinando-os a observar todas as coisas. Vamos quiser aproximar aí, ó. Isso aí, ó. Eu não sei qual que é o... Deixa eu ver se dá para me ver o nome aqui do autor da época lá. Quer ver? Não sei se foi Eusébio. Se eu não me engano, foi Eusébio. Aí, ó, Eusébio, ó. Eusébio é que foi obrigado a acrescentar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Eusébio já havia escrevido vários documentos mostrando que não tem essa frase, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se quiser colocar outro documento amarelo, as amarelas você pôs agora, né, irmão? Beleza. Tá aí, ó. Então, esse documento tudo aí mostra que Mateus, capítulo 28, versículo 19, foi deturbado. Por que foi deturbado? Porque a Igreja Católica queria dar sustentação à doutrina maligna da Trindade. Então, para ela dar sustentação, ela teve que fazer mudança e acrescentar versículos dentro das Sagradas Escrituras. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Por exemplo, isso aí, deixa eu só terminar isso aí, ó. Aí, ó. Isso aí é um rodapé da Bíblia de Jerusalém. O que ela fala? Ela fala aí, ó. Influência... Aqui, ó. Essa fórmula reflita influência do uso litúrgico, posteriormente fixada na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos, ou seja, o livro de Atos, fala em batizar no nome de Yahshua. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batismo às três pessoas da Trindade. O rodapé da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia criada pela própria Igreja Católica, teólogos da Igreja Católica, no próprio rodapé da Bíblia de Jerusalém, no livro de Atos, esses teólogos da Igreja Católica falam assim, ó, sabe-se que no início o batismo era feito no nome do Filho. Mais tarde mudou-se para os títulos da Trindade. Por quê? Porque a Igreja Católica queria dar margem para poder as pessoas acreditar na Trindade, ela teria que mudar o batismo, ela teria que mudar a imersão. A imersão que era feita no nome do Filho do Eterno passou a ser feita na Trindade satânica criada por Satanás lá na Torre de Babilônia. Então, irmãos, vários versículos mostram: arrependei-vos e sejam batizados no nome de Yahshua Mashiach. Atos 2, versículo 38. Atos capítulo 8. Atos capítulo 10. Romanos. Paulo fala, todos nós que fomos batizados, que fomos emergidos em Yahshua Mashiach. O batismo, a imersão é feita no nome daquele que morreu por nós. Lá fala assim, se nós morremos com ele no batismo, também ressuscitaremos com ele. Se nós fomos sepultados com ele no batismo, também ressuscitaremos com ele. Mostrando que a imersão, o batismo é feito no nome daquele que morreu por nós. O Pai morreu por você? Não. O Espírito Santo, o terceiro da Trindade, morreu por você? Não. Quem morreu foi o Filho. Então a pessoa tinha que ser imergida no nome daquele que morreu. Não era nem no nome do Pai, nem no nome do Espírito Santo da Trindade aí, não. É no nome do Filho. Qual que é o nome do Filho? Yahshua. A pessoa tinha que ser imergida no nome de Yahshua. Mas a Igreja Católica fez o quê? Para poder as pessoas crerem na Trindade. A Igreja Católica mudou o batismo. Olha o que ela fez. Para poder selar as pessoas debaixo de maldição, debaixo dessa doutrina criada lá na Torre de Babel e colocada pelo Vaticano dentro das Escrituras. E para que ela fez isso? Para colocar todo mundo debaixo de idolatria. Então não existe três pessoas. Por isso que no livro de Provérbios, quando Yahshua está andando com o Pai, ele fala, eu estava com ele e criava todas as coisas. E quando ele criava todas as coisas, eu era a sua alegria, eu era o seu construtor. Ele vira e fala, aí no livro de Provérbios fala assim, responde para mim, se você sabe qual é o nome dele e qual é o nome do seu filho. Provérbios capítulo 30, versículo 4. Responde para mim se vocês sabem qual é o nome do Criador e qual é o nome do seu filho. Quantas pessoas ele está mostrando aí? Duas, irmãos. Então não existe três pessoas. A doutrina da Trindade foi criada para colocar as pessoas debaixo de idolatria. E hoje tem vários pastores, vários padres aí ensinando isso. Vou colocar um vídeo aí agora, só para me terminar o vídeo. Aí eu vou dar só um respaldo aqui e vou terminar. Porque aí eu quero entrar aqui, ó, nesse quadro aqui, para resumir. Vou colocar o vídeo aí agora. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito da Trindade, ou o que eu prefiro chamar de um mistério da Trindade. Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos de volta ao vivo aqui no nosso Santuário Frei Galvão, em Divinópolis, Minas Gerais. Celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Não um problema a resolver, mas um mistério a adorar.
Não quero que você pense que, com as explicações que eu darei aqui, você terá total conhecimento depois disso sobre o que é a Trindade. A Trindade é um mistério, a Trindade não é um enigma. Enigmas a gente decifra, mistério a gente aceita. Mesmo assim, a gente tenta explicar alguma coisa sobre a Trindade. E você e eu certamente passamos por essa sensação, a de que ao estudarmos o mistério da Trindade, em algum momento parece que a nossa mente vai clarear-se e vamos compreender de maneira clara como a luz do sol o que é a Trindade, e da mesma forma como essa impressão de clareamento vem, ela se vai e tudo se nubla diante dos nossos olhos outra vez. Mas isto é normal, você não está diante de uma charada, você está diante de um mistério. Não conseguimos esgotar pela razão toda a riqueza do mistério da Santíssima Trindade, mas podemos tirar dele uma lição prática para a nossa vida. Sendo três pessoas distintas, no entanto, formam uma comunidade perfeita. Eu quero construir algo que não necessariamente eu chamaria de técnico, mas eu quero trazer hoje uma fundamentação doutrinária sobre um aspecto importante a respeito de Deus, que muitas vezes nós tratamos somente, às vezes em aulas da escola bíblica, em que a gente acaba não alcançando a grande maioria dos nossos irmãos. São fundamentos importantíssimos e necessários. Eu quero falar hoje a respeito do mistério da Trindade. Queridos, então, a Trindade ainda é um mistério, porque por mais que nós tentemos explicá-la, ela vai ficar difícil para compreender com a mentalidade humana. O que é o mistério da Santíssima Trindade? O Padre Max responde para nós. Juliana, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério mais importante da vida e da fé do cristão. A igreja celebra essa solenidade da Santíssima Trindade. Hoje, enquanto eu meditava sobre esse dia, eu ficava até rindo, dizendo assim, que hoje é um dia onde bispos e padres, quando vêm fazer a meditação diante desse mistério da Santíssima Trindade, acaba tremendo, porque é algo inexplicável. Então veja bem, irmãos, eles falam várias vezes a palavra mistério, mistério da Santíssima Trindade. Eu coloquei aqui Apocalipse capítulo 17, versículo 5, mais uma vez, que eu escrevi sobre isso aqui, nesse livro aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, fala de uma prostituta. Essa prostituta é o clero da Igreja Católica. Uma prostituta que está sentada sobre muitas águas. Depois a Bíblia fala que águas são povos, multidões, nações e línguas. Ela está governando sobre esses povos. A Igreja Católica é a maior religião do mundo. E fala assim, na testa da mulher está escrito um mistério. Babilônia, a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. A grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Então lá está escrito isso aqui, ó. Um nome. Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. É isso que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Só que o que acontece? Eu gosto dessa tradução aqui, porque a palavra mistério, depois que a Bíblia foi traduzida para o grego, para o latim, a tradução correta seria segredo. Agora, em Apocalipse 17, versículo 5, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2 em diante, onde aparece a palavra mistério, ali a palavra é mistério mesmo. Está se referindo ao mistério da besta do anticristo, que vai vir ao mundo. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, está se referindo ao mistério da Trindade. Então, aqui, a palavra é mistério. Mas em outros lugares da Sagrada Escritura, como Daniel, capítulo 2, Colossenses, onde fala que Yahshua é o mistério de Deus, a tradução correta é Yahshua é o segredo do Criador. A tradução correta é segredo. Nessa aqui vai traduzir segredo sagrado. Todas as outras passagens, Daniel, Colossenses, Timóteo, onde aparece a palavra mistério, nessa está segredo sagrado. Mas nessa aqui, quando chega em Apocalipse 17, versículo 5, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde aparece a palavra mistério, foi deixado quieto. É mistério mesmo. Por quê? Porque está se referindo
a doutrina da Trindade. Por quê? Porque Apocalipse 17 está falando falando da mulher, da prostituta do Apocalipse 17. Quem é a prostituta? O Vaticano. A mulher vestida de púrpura, de vermelho, que se adorna de ouro. É o Vaticano, com o seu clero, todo vestido de púrpura, de escarlate. É os padres, é os bispos, os cardeais. Eu não tenho a foto aqui, que eu não separei para mostrar para vocês, mas eu tenho outros vídeos que eu mostro eles ali. Você pode entrar na internet, você vai ver. Está falando do Vaticano, a cidade que é edificada sobre 7 montes, a mulher que está embriagada com o sangue dos santos, que são os crentes que a Igreja Católica matou na Inquisição, na época da Inquisição. Então, a prostituta do Apocalipse 17 é o clero da Igreja Católica. Aí lá vira e fala assim, na sua testa, na sua fronte, tem um nome escrito, mistério. Por que na fronte? A fronte se refere ao entendimento. Essa mulher carrega no seu entendimento uma doutrina que veio da Babilônia, que veio da Torre de Babel, lá da Babilônia. Ela carrega uma doutrina que veio lá da Babilônia. Qual é a doutrina? A doutrina da Trindade, que era pregada lá na Babilônia, Nimrod, Semiramis e Tamuz. Agora, nos nossos dias de hoje, Jesus, Deus e o Pai, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma Trindade, da mesma forma que era igual lá. Por quê? Porque Satanás, ele quer fazer as pessoas crerem em uma Trindade até o mistério da iniquidade se revelar ao mundo. O que é o mistério da iniquidade que vai se revelar ao mundo, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2? Lá só fala que o mistério da iniquidade só vai ser revelado ao mundo na tribulação, depois que aquele que agora o detém for tirado, o filho varão. Depois que o filho varão for tirado, vai aparecer o anticristo, o antimachia, vai aparecer o falso profeta, vai aparecer o dragão. Então, lá no Apocalipse, capítulo 3, fala do dragão, do falso profeta e do anticristo, do antimachia, o filho da perdição, uma trindade satânica que vai estar atuando sobre a face da terra. Em Apocalipse 16 fala do dragão, que da boca do dragão saiu um espírito semelhante a rã, da boca do falso profeta saiu um espírito semelhante a rã, e da boca do antimachia, da besta, saiu um espírito semelhante a rã, que vão diante dos reis da terra se reunirem a eles para a guerra do grande dia, a guerra do Armagedon. Porém, a trindade satânica vai estar atuando na tribulação. Mas Satanás já está fazendo as pessoas adorarem a Trindade desde lá da época da Torre de Babel. Por isso que lá no Egito tem uma Trindade. Coloca o documento aí para os irmãos verem. Por quê? Porque o Egito pegou uma doutrina que veio da Torre de Babel. Lá no Egito tem Ísis, Horus e Osíris. Lá no hinduísmo tem Brahma, Shiva e Vishnu. Lá no hinduísmo. Todas essas religiões pegou a Trindade, esses ídolos que vieram lá da Babilônia. E aí, quando nós chegamos no livro de Apocalipse, capítulo 17, nós vemos uma prostituta, Igreja Católica, o clero da Igreja Católica, colocado por Constantino. E Constantino implementou o quê? Constantino colocou que o Filho era Deus encarnado. Depois veio outro imperador, o imperador Teodósio, colocou que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade. Criou-se a doutrina da Trindade. Criou-se o mistério que ninguém consegue explicar. Vocês viram aí os pastores falando que na hora que acha que começou a entender, a mente começa a nublar e fica tudo confuso novamente. Tudo fica confuso. Por que tudo fica confuso? Porque a palavra mistério significa algo que não pode se explicar. Se o irmão tiver o documento, quiser colocar na tela para os irmãos verem. Aí, ó. Mistério significa isso aí, ó. Deixa eu aproximar aí, ó. Mistério, tá vendo aí? Significa dogma religioso que a razão humana não pode compreender. Tudo que tem causa oculta ou nos parece inexplicável. Isso é mistério. Segredo não. Segredo é algo que pode ser revelado e compreendido. Porém, mistério não pode ser compreendido pela mente humana. E, ó, Babilônia é um símbolo de um sistema religioso, político e econômico corrupto que se opõe ao Criador e ao seu povo. É descrita como uma grande meretriz e um mistério associado à confusão. Tá vendo aí, irmãos? Idolatria, perseguição e opressão. Então, beleza. Agora vem cá, irmãos. Vou trazer vocês aqui. A palavra Babilônia significa o quê? A palavra Babilônia, na verdade, eles falam assim, Babilônia significa portal de Deus, portal do céu. Mas, na verdade, os judeus sabem o que significa Babilônia. Babilônia significa grande confusão. Nem sei se eu mandei esse documento para o irmão. Se tiver, pode colocar na tela. Mas depois eu posso pesquisar aí. Babilônia significa grande confusão. No hebraico significa grande confusão. Então, o que significa isso aqui, esse nome aqui?
Por que o Eterno colocou esse nome na testa da prostituta? Para nós identificar o que ela está levando na sua mente, no seu entendimento. Qual é a doutrina que ela está ensinando? Ela está ensinando a doutrina da Trindade. Por que as denominações evangélicas ensinam isso? Porque a denominação evangélica é filha da Igreja Católica. Vai, coloca aí, pode aproximar. Então tá aí, ó. Aí, ó. Babilônia foi o nome da capital da Suméria, na antiga Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque. Babilônia significa portal de Deus. Os judeus, no entanto, dizem que é um termo de origem hebraica, que significa grande confusão. Inclusive aparece na Bíblia. Então, Babilônia significa grande confusão. Agora, vamos voltar para cá agora, irmãos. Então, o que acontece, irmão? Por que o Eterno fez questão de colocar na testa da mulher mistério? Se mistério é o mesmo que Babilônia. Mistério significa algo inexplicável, uma confusão, algo que não pode se entender, não pode explicar. É uma confusão. O mistério é a Trindade, é uma confusão teológica criada pelos teólogos, pelo Papa, pelos bispos de Roma, os padres. Uma confusão teológica que começou a ser criada no ano 325 e foi concluída no ano 381 pelo Papa São Damasco, Imperador Teodósio. Então, mistério significa a própria Babilônia, significa confusão. Então, eu posso pegar aqui agora e fazer isso aqui, ó. Babilônia significa confusão. Eu posso fazer isso aqui, ó. Um nome, mistério. A grande confusão. É a Trindade. A mãe das prostituições. O que significa prostituições na Bíblia? No livro de Ezequiel, fala que prostituições, várias outras passagens da Bíblia, significa idolatria. Prostituições são idolatrias. Então eu posso apagar prostituições aqui agora e deixar assim agora, ó. Se você olhar, prostituições na Bíblia é idolatria. Então eu posso ler agora. Na testa da prostituta está escrito um nome, mistério. É a Trindade. A grande confusão. A mãe das idolatrias e das abominações da terra. A mãe de toda idolatria criada na terra é a doutrina da Trindade. Dá para você? Aonde nós estávamos? Nós estávamos seguindo o dogma da Igreja Católica, que é a Trindade, a mãe das idolatrias, das aberrações, colocada lá na Torre de Babel, através de Semiramis, Nimrod e Tamuz. Começou lá essa adoração à Trindade. O Vaticano, a Igreja Católica, adotou isso através de Constantino e do Imperador Teodósio e do Papa São Damasco. Colocou isso como doutrina para a Igreja. De lá para cá, a Igreja passou a seguir esse dogma. Martinho Lutero saiu de dentro da Igreja Católica, ele era um padre, surgiu-se a Igreja Luterana. Porém, os pastores que vieram através de Lutero, Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus, Universal, Reino de Deus, seja qual for a denominação que está aí hoje, Adventista do Sétimo Dia, Igreja, qualquer uma dessas denominações aí, todas elas seguem essa doutrina até hoje. Por quê? Porque no livro de Ezequiel fala tal mãe, tal filho. A Igreja Católica é mãe das igrejas evangélicas. E se você saiu desse sistema babilônico aí, onde se adora esse Deus pagão aí, essa Trindade, você tem que levantar as mãos para os céus e agradecer aí ao dos exércitos, porque no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Não terás outro Criador além de mim. E ao dos exércitos. Falando de alto para os irmãos. É isso aí, irmãos. Continua orando por mim aí, que eu creio que o Eterno vai me livrar de todas essas enfermidades aí, varicocele, refluxo. E eu quero agradecer também os irmãos aí pela ajuda que os irmãos me deu e pelas orações que os irmãos têm feito para mim e para minha família. Shalom de alto para os irmãos. Meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Minha língua é a pena de um escriba habilidoso. És o mais belo dos filhos dos homens. A graça escorre dos teus lábios, porque Yahweh te abençoa para sempre. Cinja a tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e esplendor vai, cavalga pela causa da verdade, da pobreza e da justiça.
estendes a corda do arco, tornando terrível a tua direita. Tuas flechas são agudas, os povos submetem-se a ti. Os inimigos do rei perdem a coragem. Teu trono é do Criador para sempre, eternamente. O cetro do teu reino é cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a impiedade. Eis porque ao teu Criador te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Eu darei honra ao teu nome por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. Por isso as nações te louvarão.